Bom, irmãos, a gente no mês de julho tem conversado aqui sobre o tema da espiritualidade e o texto base para isso tem sido o livro de Juízes. Então, queria convidá-lo a abrir no livro de Juízes, capítulo 17. Foi pregado na semana passada aqui até o verso 6 e a gente vai estudar um pouco o finalzinho do capítulo 17. Juízes, no capítulo 17, a partir do verso 7 ao 13. É o que nós vamos ler aqui. Juízes, capítulo 17, dos versos 7 ao 13. Mas, a fim de contemplar o contexto, e pensando que um ou outro aqui pode não ter estado na semana passada e não ouviu durante a semana a pregação, eu queria ler do início. Capítulo 17, a gente vai ler do versículo 1 ao 13, mas vamos nos deter mais nos versos 7 ao 13, tá bom? Essa é a história que acontece na casa de Mica, o ídolo que Mica desenvolveu na sua casa, o santuário que ele desenvolve em sua casa, e a gente tem conversado a partir desse texto sobre a espiritualidade dos nossos dias, da igreja dos nossos dias, e quem sabe até da nossa própria vida, como nós temos andado com Deus e vivido a nossa vida espiritual aqui na terra, conectado ao céu e conectado à terra também. Juízes, capítulo 17, versículos de 1 em diante, ele diz: Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: Os 1.100 ciclos de prata que te foram tirados, por cuja causa deitavas maldições, e de que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo, eu o tomei. Então lhe disse a mãe: Bendito do Senhor seja meu filho. Assim, restituiu os 1.100 ciclos de prata para sua mãe, que disse: De minha mão dedico este dinheiro ao Senhor para o meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora eu te devolvo. Porém, ele restituiu o dinheiro à sua mãe, que tomou 200 ciclos de prata e os deu ao ourives, o qual fez deles uma imagem de escultura e uma de fundição. E a imagem esteve em casa de Mica. E assim, este homem, Mica, veio até uma casa de deuses, fez uma estola sacerdotal e ídolos do lar, e consagrou a um de seus filhos para que ele fosse por sacerdote. Você pode ler comigo o verso 6. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Vamos ler alternadamente até o final, tá? Havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e se demorava ali. Perguntou-lhe Mica: De onde vens? Ele lhe respondeu: Sou levita de Belém de Judá e vou ficar onde melhor me parecer. E consentiu em ficar com aquele homem, e o moço lhe foi como um de seus filhos. Então disse Mica: Sei agora que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Amém. Vamos orar. Senhor, essa é a tua palavra. E a gente quer
mais do que aprender informações sobre ela ou moralidade a partir dela, te pedimos que o Senhor nos ensine o teu reino, a tua justiça, a tua graça, ó Deus, e possa, de alguma forma, Senhor, tocar em nosso coração, nos educar, nos corrigir, nos animar para andarmos com o Senhor. Que o Senhor nos abençoe, Pai, cada um de nós aqui. Abre, Senhor, o nosso entendimento, os nossos olhos, para que a gente possa perceber e ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Amém. Irmãos, o livro de Juízes talvez seja um daqueles livros mais difíceis da gente estudar em casa, na nossa devocional. Eu penso que quando a gente vai fazer uma leitura bíblica cronológica, passamos Gênesis, Êxodo, mas quando chega em Levítico, já tem uma parada. Muita gente, a partir de mim, porque já aconteceu comigo várias vezes, quando chega em Levítico, dá uma desanimada, naturalmente, porque muita coisa a gente vai lendo e não vai entendendo e não vai conectando aquele estilo de culto do Antigo Testamento com o estilo de culto nosso, do Novo Testamento e tudo mais. Uma boa dica que eu recebi uma vez sobre Levítico foi ler Levítico e Hebreus juntos, porque eles fazem um paralelo maravilhoso. Você lê praticamente 2 capítulos de Levítico e 1 de Hebreus, e vai mais ou menos terminar junto os 2 livros. Você perseverou, passou Levíticos e chegou a Números, chegou a Deuteronômio, e a leitura fica assim, boa, uma maravilha, a coisa está fluindo. Você chega em Josué e percebe o quanto Deus vence as batalhas e usa o seu povo para conquistar a terra. O cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão está se cumprindo. Eu vou diminuir aqui, porque eu me sinto muito humilhado passando por esse microfone de Esdras lá em cima. Imagina fubá. Então, Deus está cumprindo a promessa que fez a Abraão a partir ali de Josué. E também Josué e Caleb entrando na terra, como Deus fez forte ao seu povo, e aquele grande discurso de Josué. Mas aí chega no livro de Juízes e tem um período tão turbulento e muitas vezes até difícil de conectar o livro de Juízes a toda a história, a toda a narrativa bíblica, a toda a história da redenção. Talvez o livro de Ruth seja justamente esse resgate perfeito aí da história da redenção sendo desenvolvida ali na história de Israel no Antigo Testamento. Eu penso que o livro de Juízes ele tem um tema. O tema ele é apresentado no capítulo 17, versículo 6, ele é apresentado no capítulo 18, versículo 1, ele é apresentado no último versículo de Juízes, que é o capítulo 21, versículo 25, quando ele diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que ele achava mais o quê? Reto. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Quando você começa a ler o livro de Juízes, os 2, 3 primeiros capítulos, pelo menos até o capítulo 3, versículo 6, há uma introdução a essa história dos juízes. Essa introdução, ela diz para a gente que Josué morreu, deu as últimas instruções e ele morre, e agora o povo passa a, de forma mais definitiva, se distribuir pela terra prometida. As 12 tribos, diria 13, quando você divide a José, estão ali na terra prometida, cada uma para cumprir o seu papel. No entanto, o que fala para a gente a Bíblia, nos 3 primeiros capítulos de Juízes, é que o povo de Israel, tendo ouvido a voz de Deus e as instruções de Deus,
decidiu fazer o que era mais cômodo para si e não cumpriu o que Deus tinha para eles, não conquistou a terra que eles precisavam conquistar. Uma dessas tribos, que é a tribo de Dan, você vai ver aqui em Juízes capítulo 18, ainda não tinham conquistado a terra que Deus tinha mandado eles conquistarem e passam a viver como nômades ou andarilhos em busca de uma terra de facilidades, algo que seja mais fácil para eles conquistarem. Deus tinha falado em Juízes que alguns povos deveriam ser destruídos para que a idolatria e a prostituição fosse destruída daquela terra, e os primeiros capítulos de Juízes dizem para a gente que esses povos não foram destruídos. Eles não cumpriram a palavra que Deus tinha dado para eles. Naturalmente, que quando o povo de Israel passa a habitar nessa terra com esses povos que, na medida que Deus tinha instruído a eles para serem destruídos, não foram destruídos, há uma mistura, e essa mistura vai trazer um forte declínio espiritual na vida do povo de Deus. A partir do capítulo 3 até o capítulo 16, a gente vai ver que entra em cena alguns juízes. E o que é interessante é que até a geografia desses juízes é muito legal de perceber. Você tem pelo menos do capítulo 3, versículo 7, até o finalzinho do capítulo 16, muitos juízes, muitos nomes, alguns mais conhecidos, outros menos conhecidos. Mica não era um juiz de Israel. Mica já é uma história do tempo dos juízes, mas ele não é um juiz de Deus no meio do seu povo. Você conhece a história de Sansão, de Gideão e outros mais. E o que é interessante é que parece que a geografia desses juízes é relatado justamente para a gente perceber que em todo o povo de Israel, em todas as tribos de Israel, o povo estava trilhando mais ou menos o mesmo caminho. Você vê que alguns juízes estavam no lado norte das 12 tribos, outros no sul, outros a leste, outros a oeste, ou seja, todos esses juízes que vão sendo apresentados para a gente, pelo menos em 7 ciclos diferentes, eles mostram para a gente que o caminho de idolatria, de prostituição, de sincretismo religioso, o caminho de declínio espiritual, não era próprio de uma única tribo, de uma única região de Israel, mas parece que era uma coisa totalmente generalizada. Você vê que há mais ou menos um ciclo entre um juiz e outro, e essa história vai se repetindo. É mais ou menos assim. O povo de Deus se perdeu, se rebelou. Deus se ira contra os pecados do seu povo. E na sua ira, ele derrama um juízo. Esse juízo normalmente vinha através de uma opressão inimiga. Por exemplo, filisteus, que vão contra o povo de Israel e vencem, e derrotam, e matam, e conquistam territórios. E Deus está pesando a mão sobre o seu povo. Esse é o ciclo que está se desenvolvendo. O povo de Deus clama: Senhor, nos ajuda, tem misericórdia de nós. Deus, na sua misericórdia, traz salvação ao seu povo por intermédio de um mediador, um juiz, e levanta um Sansão, talvez um Otiniel, um Gideão, para vencer aquele povo. Ok, quando isso acontece, o juiz, representante de Deus na terra, vence a batalha, há um período de paz. E esse período de paz, ele vai ser encerrado quando o juiz morre. O juiz morreu, parece que o texto continua nessa mesma narrativa. Naquele tempo, não havia rei em Israel, cada um fazia o que ele achava mais reto. O juiz morreu e o ciclo continua. O povo se perde, se rebela, Deus começa a pesar sua mão, o povo começa a sofrer consequências do seu pecado aqui na terra, o povo de repente clama a Deus de misericórdia, Deus levanta um juiz, o juiz vence ali como mediador de Deus, há um período de paz, morre o juiz.
E a história parece que a história vai se repetindo em todo o livro de Juízes, até o finalzinho do capítulo 16, quando a partir daí vai introduzir a história de Mica. Os últimos capítulos de Juízes, diria que vai relatar para a gente essa história de Mica, que representa um pouco a espiritualidade das pessoas comuns daquela terra. Mica não é um juiz, Mica não é um líder em Israel, ele é uma pessoa comum, mas é um homem vazio. Ele está dentro dos arraiais de Deus, ele está dentro do povo de Deus, ele está dentro da aliança de Deus, mas ele é um homem vazio. E porque ele é vazio, ele vai desenvolver o tipo de espiritualidade que a gente vai conversar aqui. Nos capítulos 20, 19, 20 e 21, vai relatar para a gente de forma mais geral como as consequências desse povo de Deus, ou no meio do povo de Deus, quando não havia nenhum governo, nenhum juiz, nenhum caminho para essa nação de Israel, até chegarmos ao livro de Ruth, que vai nos introduzir uma conexão com Davi, que é esse grande representante de Deus na terra, que vai de maneira muito poderosa prefigurar o reino de Deus na terra, prefigurar o próprio Cristo. Ok. O que é que o período de Juízes tem a ver com o período que nós vivemos hoje aqui? No Brasil, na igreja brasileira. Todo o livro da Bíblia, se nós formos aprofundar um pouco mais, toda a pequena narrativa bíblica, ela vai ter conexões com a nossa vida, toda ela. Não tem como não ter. Por isso que a Bíblia, ela toda se completa, ela toda é suficiente, inerrante, autoritativa, porque ela vai conectar. Está falando de uma história dos juízes, lá atrás, mais de 1000 anos antes de Cristo, mas está, de alguma forma, representando um pouco da nossa espiritualidade. A mesma coisa quando, por exemplo, você lê as 7 cartas do Apocalipse que Jesus mandou àquelas 7 igrejas. São igrejas locais, eram igrejas reais, mas à medida que você lê, elas vão conectando, elas vão trazendo um pouco da realidade que nós vivemos no nosso meio, na nossa realidade evangélica, cristã, na igreja e tudo mais. Tenho certeza que você teria inúmeros exemplos para falar um pouco a respeito da sua caminhada com Deus, como também a respeito, de uma forma mais geral, da caminhada que nós vemos hoje do povo de Deus. Nós vemos no âmbito da política, políticos que se dizem evangélicos e representantes da igreja evangélica no Brasil, pegos em corrupção, pegos em adultério, pegos em mentiras e em tantos descaminhos aí. Patrões que têm empresa, comércio, o que for, que tem um discurso mais ou menos assim, não sei se você já ouviu. A pior pessoa para se contratar é o quê? É crente. Já ouviu? O pior funcionário que eu tive era um crente. Só que parece que essas coisas, a gente vai se acostumando tanto com essas coisas, que elas vão se tornando natural. Aquilo que não é para se tornar natural, vai se tornando natural na vida da gente. No âmbito do trabalho, quando somos demandados entre uma fidelidade a Deus, entre uma prova da graça de Deus, ou entre um provar do sustento e da suficiência de Deus, abrimos mão, e é uma pequena brecha que a gente abre mão no nosso coração, que se torna muitas vezes um abismo espiritual na vida da gente. O livro de Juízes mostra muito isso. A história de Mica mostra muito isso. É aquela pequena brecha no nosso coração, é aquele pequeno fiozinho que liga o nosso coração a um descaminho, a uma percepção equivocada sobre Deus, a uma espiritualidade vazia, fraca, que vai
corroendo a nossa alma e muitas vezes gera um abismo e que muitas vezes a gente não consegue nem sair dele mais, de tão atolado que a gente fica nessa vida perdida sem Deus. Mas o livro de Juízes não está falando de gente que não é crente, usando esse termo aqui entre aspas. O livro de Juízes não é uma denúncia contra o mundo sem Deus. O livro de Juízes é uma denúncia contra aqueles que estão dentro do arraial de Deus, mas sem Deus. O livro de Juízes e a história de Mica tipifica bastante isso. É uma denúncia contra aqueles que estão dentro do povo, porém vazios. Tem uma história para trás a ser contada, mas na sua vida hoje são pessoas vazias, sem Deus, que de certa forma vivem uma espiritualidade líquida, sem fundamentos, sem alicerces, sem convicções. Esse termo líquido, não sei se você já ouviu, mas ele remete a um sociólogo polonês que faleceu há pouco tempo, chamado Zygmunt Bauman. Ele usa esse termo em muitos dos seus livros e ele representa para a sociedade a denúncia de uma sociedade que perdeu seus alicerces sólidos e passou a se basear em coisas fluidas que, na verdade, só se tornam verdade e realidade na vida da gente quando nos é conveniente. Porque o que vale numa sociedade líquida é a minha liberdade, é a minha emancipação, é a minha individualidade, é a minha conectividade com o mundo a partir daquilo que vai ser melhor para mim. Por isso que muda tanto de uma geração a outra em poucos anos, porque na verdade não sou eu, como até a era moderna, não sou eu que vou me contextualizar no mundo, mas é o mundo que precisa se contextualizar a mim. Se a gente for aplicar isso na igreja, ou na Bíblia, ou na nossa caminhada com Deus, não sou eu quem vou me contextualizar e me conectar à igreja, à palavra, à história do Evangelho, a Jesus, a Deus, mas na verdade é tudo isso que precisa se familiarizar com a minha vida. É tudo isso que precisa se contextualizar comigo. É tudo isso que precisa se moldar à minha vida, ao meu estilo de vida, aos meus valores, aos meus princípios, às minhas ambições, aos meus desejos. E aí a gente vai vivendo a nossa vida espiritual, mais ou menos como se pudéssemos domar Deus, domar a Bíblia, domar Jesus e tornar Jesus algo que vai ser controlado por mim. Mica, o início da história que foi pregado semana passada aqui, conta que quando ele roubou sua mãe, vai devolver o dinheiro à sua mãe, e quando ele devolve, a mãe resolve fazer uma imagem de escultura e a sua casa se torna uma casa de santuários. Mica e sua mãe, naquele projeto religioso de vida familiar, desenvolvem um ídolo. E isso é uma quebra da aliança, é uma quebra do mandamento, mas representa para nós muito mais do que apenas uma imagem que foi feita e que foi construída na casa de Mica. Quando nós fazemos ídolos no nosso coração, ídolos que representam Deus ou representam a nossa espiritualidade, na verdade nós estamos dizendo para Deus que nós queremos apenas uma parte de Deus, uma representação de Deus, um pedacinho de Deus. E esse pedacinho, essa parte, na nossa fluidez espiritual, é de acordo com aquilo que for conveniente, melhor para a nossa casa. Dificilmente alguém aqui vai ter uma imagem em casa, uma carranca em casa, um amuleto em casa, uma coisa que você naturalmente aprendeu que é errado e não deve ter. Mas muito provavelmente nós temos em nosso coração fraquezas que fazem com que a gente pegue Deus
pegue a Bíblia, tente pegar essas coisas, Jesus, e molde a nossa vida, molde ao nosso estilo de vida, molde ao que nos é mais conveniente e não o contrário. No entanto, a história do Evangelho conta uma história bastante diferente, é bastante contrária a isso. Na história do Evangelho, Deus molda o nosso coração em Cristo e por intermédio de Cristo e para Cristo. E não pensa que é porque Juízes está lá atrás que Cristo não está presente aqui. Você vai percebendo que em toda a narrativa, nesses ciclos dos Juízes, capítulo 3 ao 16, na verdade é Deus se revelando ao povo para tratar o coração e eles poderem voltar-se para Deus. A percepção do Evangelho não é de um Cristo que vai ser carregado na minha vida como um amuleto espiritual, não é de uma igreja que vai ser usada por mim para ser de alguma maneira uma vitrine espiritual, ou seja, eu estou bem com Deus porque eu faço parte daquela igreja, eu estou bem com a minha família porque eu faço parte daquela igreja, eu estou bem com Deus, com todo mundo, porque eu faço parte daquele ministério, eu estou bem na minha espiritualidade porque eu faço parte da liderança da igreja, da liderança daquele ministério, enquanto que, na verdade, até mesmo a igreja, até mesmo o povo, até mesmo o arraial de Deus, pode se tornar um ídolo no nosso coração. Pode se tornar algo mais importante do que Deus, que representa apenas uma parte de Deus e não a totalidade de Deus, e que é usado por mim para representar de forma plástica, de forma mascarada, uma espiritualidade que não está sendo vivida no meu coração. A revelação do Evangelho conecta o nosso coração para uma espiritualidade verdadeira que flui lá do céu para o meu coração e do meu coração para fora. Isso quer dizer que ter uma vida íntegra, ser cristão, é muito mais do que ter comportamentos religiosos, é ter uma entrega e uma submissão completa de coração. O que acontece na história de Mica, a gente leu aqui no capítulo 17, mas se detendo bem, a partir do verso 7, é uma coisa bem interessante. Aparece a figura de um levita aqui. O levita a tribo de Levi fora instruída para que ocupassem 48 cidades das nações de Israel. Mas há um levita insatisfeito, há um levita que por alguma causa resolve andar e procurar um lugar que lhe seja mais conveniente. Diz que na história de Mica, ele tinha estabelecido no seu santuário o seu próprio filho como um sacerdote, numa espécie de um poder, numa espécie de dominação sobre o próprio culto e sobre o próprio santuário que havia na sua casa. Mas agora aparece um levita. E esse levita, ele é guiado, conforme ele mesmo diz, para procurar um lugar que pareça melhor aos seus olhos. Talvez esse levita se pareça bastante conosco, que aparentemente não estamos carregando nenhuma imagem debaixo do braço ainda, nenhum amuleto, mas temos como ídolo na nossa casa, no nosso coração, o conforto, o dinheiro e a segurança que a gente tanto busca aqui na terra. E ele vai, esse levita parte, a partir do versículo 7 você percebe isso, e ele entra e chega até a região de Mica. Mica se interessa pelo fato dele ser um levita, especialmente porque ele é um levita de Belém, de Judá, e há uma grande representação da tribo de Judá já aqui nesse contexto, e ele diz que vai ficar onde melhor lhe parecer. Mica não perde tempo e faz uma proposta para ele: fica aqui, porque eu vou dar a você o que você deseja. Mica foi o cara que
foi contratar o levita e deu a ele um cheque em branco assinado. O que é que você deseja, Mica? Eu vou lhe dar. E ele deu. Ele deu a Mica dinheiro, ele deu a Mica sustento, ele deu a Mica honra, ele deu a Mica vestes, ele deu a Mica importância na sua casa, ele deu ao levita tudo isso. Mica contrata o levita e dá a ele o que ele deseja, e ele decide ficar ali. E essa história do levita na casa de Mica termina dizendo que Mica bendiz ao Senhor, dizendo: bendito seja Deus, que agora vai me abençoar, porque eu tenho um levita sob o meu domínio, sob o meu governo. Amém? Amém, irmão? Misericórdia. Mica chama o levita e dá um cheque em branco para ele. Você vai ganhar, Mica, ou se traduzir para os nossos dias, Mica, você vai ter o salário bom que você não teria como levita. Você não teria. Você vai ter um bom salário. É bom a gente abrir um parêntese aqui e desmistificar a ideia de que o levita era um músico. O levita era um servo. A meu ver, eu penso que um levita tem mais a ver com a função no corpo de um diácono do que de um músico, de um cantor. Mas isso é uma outra discussão. Mas é bom a gente desmistificar essa ideia, porque os levitas cuidavam do templo, varriam, construíam, cuidavam da ornamentação, cuidavam de toda a estrutura do culto e não somente da música, como também cuidavam da música. Agora, a Mica chama o levita, dá o cheque: você vai ter carro, comida, o dinheiro que você ganha você não vai precisar comprar feira, você não vai precisar pagar aluguel, você vai ter roupa, você vai... Aquilo que você tanto busca, você encontrou. É o emprego dos seus sonhos, você encontrou. Amém? Que bênção, não? Que bênção. A gente precisa ser bem sincero aqui. Uma proposta dessa é tentadora. É ou não é? Eu já recebi um pouquinho de nada, mas já fui tentado por algumas propostas boas na vida. Pouquinho. Besteirinha. Mas aquilo, rapaz, se acontecer, eu vou me dar bem. É do tipo Abraão e Sara, que tinham lá uma promessa de Deus, e ao invés de esperarem a promessa de Deus se cumprir no tempo de Deus, resolvem criar um atalho, e esse atalho é quando ele tem um filho com Agar, Ismael, para poder fazer de Ismael aquilo que Deus não tinha feito de Ismael. Abraão pega um atalho e ele se dá mal naquele atalho. Na cabeça de Abraão, ele vai chegar mais rápido onde ele tanto sonha, ele vai chegar mais rápido onde ele tanto deseja, mas também onde supostamente Deus tinha falado para ele que ele chegaria, ele vai chegar mais rápido ali. No entanto, Ismael foi aquele relacionamento se tornou uma grande tragédia familiar na casa de Abraão, somente porque ele pegou um atalho. Só que na nossa vida espiritual, nós não pegamos atalho e somos sinceros, do tipo assim, eu queria pedir oração à igreja, porque eu peguei um atalho mais rápido, que dá dinheiro, fácil, e eu vou poder me tornar rico. Eu sei que não é vontade de Deus, mas eu entrei. Amém? Como é que a gente conversa sobre isso? Eu queria pedir oração à igreja, porque Deus abriu uma porta para mim, que só você vendo. Não é assim ou não? A gente não é sincero do tipo,
o meu coração desejou, cobiçou, eu caí. Na verdade, nós espiritualizamos demais as coisas, nós espiritualizamos os nossos caminhos para que as pessoas possam pensar que aqueles caminhos são de Deus, e nós espiritualizamos os nossos caminhos muitas vezes para o nosso coração pensar que aqueles caminhos são de Deus. E o discurso é religioso. O discurso é: glória a Deus, que agora Ele vai me abençoar. Só que o livro de Juízes, ou a narrativa bíblica que quer conectar não somente o nosso comportamento, mas o nosso coração ao Evangelho, ela vai demonstrando para nós que há caminhos muito, às vezes, invisíveis, sorrateiros na nossa alma, que vão corrompendo, a partir de brechas, eles vão corrompendo e formando abismos dentro do nosso coração. Nós lemos aqui no início do culto o Salmo 37, que é o preferido, os versículos preferidos de muitos cristãos, nós. Quando no versículo 4 ele diz, agrada-te do Senhor, e Ele o quê? Amém? É bênção demais, não é não? Se eu agradar ao Senhor, Ele vai me fazer rico e poderoso e vai tornar o meu nome célebre sobre a terra e vai se representar ou se apresentar para mim apenas uma parte do seu ser que seja cômodo e conveniente para a minha vida e para a minha casa. Somente se eu agradar ao Senhor. É verdade que esse versículo foi muito mal entendido. Na verdade, o texto está ensinando para a gente que à medida que o nosso coração se agrada em Deus, os nossos desejos são convertidos. À medida que o nosso coração e a nossa alma se apega a Deus, os nossos desejos são convertidos ao Senhor. Seria muito legal se a história de Mica terminasse bem. Seria muito legal. Porque nós gostamos de narrativas que começam ruins e terminam de boa, favorável. É massa ver isso. Se você já gosta de assistir filme, percebeu que nos últimos anos, muitos filmes românticos, comédia romântica, que tinham a tendência de começar com dificuldade e terminavam bem. Terminava a mulher chorando, o marido assim meio escondendo, feliz, né? E terminava aquela coisa maravilhosa, um conto de fadas. Mas os últimos filmes, ou os filmes dos últimos anos, têm invertido um pouco a lógica e começam ruins e muitas vezes terminam ruins também. Difícil. Aquele problema no casamento não foi resolvido, aquele problema na vida não foi resolvido e a coisa se tornou uma tragédia ainda maior. Parece que a história de Mica representa muito isso. Não termina bem. Não termina bem. E nesse processo que nós estamos vivendo, acompanhando da vida de Mica e da casa de Mica, ele não percebe que toda a sua trajetória espiritual na presença de Deus não tem valor nenhum. Porque não foi somente a imagem que foi construída na sua casa e o domínio que ele faz com um levita. Na verdade, Mica está tentando dominar a Deus, dominar ao reino de Deus, dominar as ordens de Deus e tornar Deus, sua palavra, suas ordens, seu caminho conveniente para si e conveniente para outros. Ouvi semana passada, quando o pastor Sávio disse que hoje em dia se abre igreja à torta e à direita por aí. Um dia eu conversei com um líder de uma igreja aqui,
de Recife, perguntei como é que é, qual é o processo, e ele me falou assim: a minha igreja, ela começou com um bando de gente que estava desigrejado e se atraiu ao nosso discurso e tem participado aqui. Esse é um novo dado, né, do nosso censo, são os evangélicos desigrejados, nominais. Ok, é fácil a gente falar sobre esse público que normalmente tem um discurso um pouco rebelde, às vezes um pouco ácido a respeito da igreja e decidem estar fora da igreja. Mas nós aqui, na comunidade, aqui na Igreja das Graças, podemos incorrer no mesmo erro às avessas. Não ter esse discurso ácido, não ter esse discurso rebelde contra a liderança e contra a palavra de Deus, mas participar do arraial de Deus, participar do povo de Deus e participar da história de Deus de maneira que ele seja conveniente. Pessoas que mudam de igreja para outra e decidem, por causa de traumas e decepções do passado, não se envolverem com a comunidade de fé. E essa brecha que a gente abre no nosso coração, de não se comprometer, de não se envolver com Deus, com a sua palavra, com a comunidade, com a missão, se torna um abismo espiritual no nosso coração. Nós passamos de igreja a outra, muitas vezes como cristãos consumistas. A igreja é massa, ela tem uma boa estrutura, ela tem uma boa pregação, ela tem um louvor muito abençoado e ela tem um departamento infantil maravilhoso. É o melhor lugar para eu colocar os meus filhos e eles se criarem. Ok. Vamos nos tornando frequentadores, às vezes preenchemos a papelada, nos tornamos, pelo menos formalmente, membros da igreja, mas vamos vivendo um evangelho e uma espiritualidade extremamente cômoda e conveniente. E o grande mal de Mica não é somente o domínio e o poder que ele exerceu sobre aquele levita lá, nessa história toda que a gente tem conversado aqui. Ok, a sua espiritualidade é aquilo que lhe é mais conveniente e ele encontra alguém que representa isso, que o levita diz que está trilhando o caminho para parar em um lugar que lhe seja melhor, que ele seja mais conveniente. É a espiritualidade por conveniência. Mas acima disso, Mica crê no seu coração que pode ter domínio, que o seu domínio, que o seu poder, que o seu reino é maior do que o domínio de Deus, do que o poder de Deus e do que o reino de Deus. E Mica, na sua espiritualidade, ao invés de se entregar e se submeter a alguém que governa, naqueles dias não havia rei em Israel, mas havia um Senhor, a quem governa o seu povo e a quem governa a nossa vida, decidiu viver dentro do arraial do reino de Deus, mas com o seu próprio reino, que está debaixo do seu domínio e do seu controle. De forma que o relacionamento com Deus se tornou utilitário. É assim, se eu estou precisando de alguma coisa, eu vou orar. É assim, eu vou orar, como o pastor Ricardo Barbosa falou aqui, para pedir a Deus para entrar no meu mundo, entrar na minha vibe, nas coisas que eu estou desenvolvendo. Vou pedir a Deus para vir compactuar comigo. Porque se Deus vier compactuar comigo, Ele vai abençoar. A gente procede de forma toda errada para abrir um comércio, para abrir um negócio, mas quando vai abrir, chama alguém para orar, para Deus abençoar. A gente tem aberto mão do Senhor, de confiar em Deus e depender em Deus por causa de estudos, de concurso, de seja lá o que for, mas a gente vai na igreja pedir para as pessoas orarem, para Deus compactuar
com o descaminho do nosso coração. E quando Deus faz isso, nós temos a expressão muito forte: Deus me abençoou. Só que a história de Mica termina assim. E, infelizmente, a história de muitos cristãos começa bem, mas termina mal. Começa bem, começa apaixonado por Deus, submisso a Deus, desejoso por Deus, ansioso pela palavra de Deus, mas termina com um bando de gente que é forte e poderoso, dominador, e que tenta domar Deus ao seu próprio caminho e ao seu próprio coração, desenvolvendo assim uma espiritualidade líquida, utilitária, de conveniência, de domínio pessoal. E Paulo, lá em 1 Timóteo, capítulo 3, diz que a igreja nos últimos tempos, ela é justamente isso. Que quando ouvem a palavra, sentem coceira e agonia nos seus ouvidos, porque a palavra do Evangelho não é conveniente. Jesus não diminuiu o Evangelho para ter público na igreja e ter público entre os seus discípulos. Deus não diminui a sua palavra para ter números. Na verdade, a palavra do Evangelho, do Reino de Deus, conecta o nosso coração à medida que nos quebrantamos ao seu domínio e ao seu reinado e abrimos mão de governar a nossa vida para ser guiado pelo Senhor aqui na terra. Mas muitos cristãos começam bem e se tornam donos de si mesmo, alguns donos de igrejas, alguns donos de impérios aqui na terra, e não conseguem mais enxergar o grande abismo que foi gerado no seu coração e na sua alma, ainda hoje, que vive na presença de Deus. Queria convidá-lo para a gente orar, porque já ultrapassamos um pouco o tempo. A gente vai ter um tempo de louvor aqui, mas quem sabe, com essa meditação, essa palavra, você pode ter se identificado, ou você pode ter no seu coração a oração: Senhor, livra o meu coração desse engano, porque esse é um engano que está dentro do arraial e não fora dele. Então eu queria convidá-lo para a gente orar e consagrar a nossa vida ao Senhor, e depois a gente vai cantar mais um louvor. Senhor, Deus, estamos aqui, ó Pai, com o coração submisso a Ti e a Tua palavra, clamando, Senhor, tenha misericórdia da nossa vida, tenha misericórdia, Senhor, da minha família, do meu coração. Tu sabes, Senhor, que muitas vezes nós nos rendemos a enganos do pecado, muitas vezes sorrateiros. Nós queremos clamar: Senhor, livra-nos de viver no meio do Teu povo, no arraial do Senhor, no Teu reino, mas vazios. Homens e mulheres vazios. Vazios do Senhor e cheios de si. Cheios dos seus projetos, sonhos, ambições, desejos. E não conseguem mais orar: venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. Pai, quebranta o nosso coração e nos livra disso. Nos abençoa, Senhor. Nós precisamos de Ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.